Capítulo 3. Viver conscientemente. Há duas palavras que descrevem bem o que podemos fazer para elevar a nossa autoestima, para gerar mais autoconfiança e autorrespeito. São elas: viver conscientemente. O problema com essa expressão é que ela pode ser demasiado abstrata para algumas pessoas, não se traduzindo automaticamente numa ação, mente e ou física. Se queremos crescer, precisamos saber o que fazer. Precisamos aprender novos comportamentos. Devemos então perguntar se praticarmos o viver mais conscientemente, de que modo estaremos agindo de maneira diferente. Precisaremos do resto do livro para responder por completo a essa questão. Em primeiro lugar, porém, veremos porque viver conscientemente é o fundamento da autoconfiança e do autorrespeito. Nossa mente é o nosso meio básico de sobrevivência. Todas as conquistas que nos distinguem como seres humanos são reflexo da nossa capacidade de pensar. A vida bem-sucedida depende do uso adequado da inteligência. Adequado quer dizer as tarefas e metas que estabelecemos para nós mesmos e os desafios que enfrentamos. Esse é o facto biológico central da nossa existência. Contudo, o uso adequado da nossa consciência não é automático, antes é um ato de escolha. Somos livres para procurar a expansão ou a contração da consciência. Podemos tentar ver mais ou ver menos, podemos querer ou não saber mais. Podemos lutar pela clareza ou pela perplexidade. Podemos viver consciente, semiconsciente, para a maior parte dos finalistas básica, ou inconscientemente. Esse é o significado básico do livre-arbítrio. Se a nossa vida e o nosso bem-estar dependem do uso adequado da consciência, a extensão com que valorizamos a visão em vez da cegueira é o determinante isolado mais importante da nossa autoconfiança e do nosso autorrespeito. Dificilmente poderemos nos sentir competentes na vida enquanto andarmos em círculos, no trabalho, no casamento ou com os filhos, no nevoeiro mental autoinduzido. Se trairmos nossos meios básicos de sobrevivência, tentando existir sem pensar, nosso senso de valor sofrerá nas mesmas medidas, independentemente da aprovação de outras pessoas ou de nossa própria desaprovação. Nós sabemos de nossas próprias falhas, saibam ou não os outros. Autoestima é a reputação que adquirimos connosco mesmos. 1000 vezes por dia temos de escolher o nível de consciência no qual vamos funcionar. 1000 vezes por dia temos de escolher entre pensar e não pensar. Gradualmente, com o passar do tempo, estabelecemos um conceito do tipo de pessoa que somos, dependendo das escolhas que fazemos, da racionalidade e da integridade que demonstramos. Essa é a reputação da qual falo. Quanto mais inteligentes somos, maior o nosso potencial de conscientização, mas o princípio de viver conscientemente continua o mesmo, independente do nível de inteligência. Viver conscientemente significa estar consciente de tudo o que afeta os nossos atos, propósitos, valores e métodos, e comportar de acordo com o que vemos e sabemos. Em qualquer situação, viver conscientemente significa gerar um estado mental adequado à tarefa que devemos executar. Dirigir um carro, fazer amor, escrever uma lista de supermercado, estudar um balanço, meditar, tudo isso requer estados mentais diferentes, tipos diversos de processos mentais. Em questões de funcionamento mental, o contexto determina a adequação. Viver conscientemente significa assumir a responsabilidade pela percepção consciente adequada à ação na qual estamos engajados. Isso, acima de tudo, é o fundamento da autoconfiança e do autorrespeito.
A autoestima, assim, não é função daquele como o que nascemos, mas de como usamos nossa consciência. As escolhas que fazemos no que concerne a tomada de consciência, a honestidade do nosso relacionamento com a realidade, no nível da nossa integridade pessoal. Uma pessoa de alto nível de inteligência e de alta autoestima não se sente mais adequada à vida ou mais merecedor de felicidade do que uma pessoa de autoestima e de inteligências modestas. Viver conscientemente implica respeitar os fatos da realidade, os fatos do nosso mundo interior, bem como os do mundo exterior, em contraposição a uma atitude que se resume em: se eu não optei por ver e reconhecer isso, isto não existe. Viver conscientemente é viver de maneira responsável em relação à realidade. Isso não significa que temos de gostar do que vemos, mas que reconhecemos o que é e o que não é, e que desejos, tremores ou negações não alteram os fatos. Para ilustrar o que quero dizer quando me refiro a viver conscientemente, apresento os exemplos que se seguem. Viver conscientemente. Quando o João foi contratado para um novo emprego, fez tudo o que podia para dominar o que era exigido dele e ficou procurando meios de realizar suas tarefas com mais eficiência. Além disso, procurou entender o contexto mais amplo em que se enquadrava o seu trabalho, para poder ascender profissionalmente e não ficar indefinidamente no nível em que tinha começado. Sua vontade básica era aprender e daí crescer em confiança, produtividade e competência. Viver inconscientemente. Quando Gil foi contratado pela mesma empresa que tinha contratado o João, imaginou que se memorizasse a rotina das tarefas que lhe tinham sido designadas e não atraísse atenções negativas, poderia sentir-se em segurança. Os desafios não o atraíam, pois acarretavam riscos e exigiam que pensasse. Ele operava do nível mínimo de atenção necessária para repetir os movimentos que lhe haviam sido ensinados, não contribuindo com nada original. Seu olhar raramente se desviava do seu posto de trabalho, a não ser com o propósito de interagir com os colegas ou sonhar acordado. Não sentia curiosidade pelo trabalho, porque deveria, o emprego estava ali. Mantinha um pequeno relógio na sua frente para saber exatamente quando eram 5 da tarde, hora de ir para casa. Quando seu supervisor lhe chamava a atenção pelos erros que tinha cometido, arranjava uma desculpa e no íntimo ficava furioso. Então, quando o João foi promovido e Gil não, ele sentiu-se desconcertado e ressentido. Qual das dois padrões de comportamento mais se parece com o seu? E qual o impacto desse comportamento sobre a sua autoestima? Mais um exemplo. Viver conscientemente. Uma mulher chamada Serena, que tinha um bom casamento, uma vez me disse: 1 hora depois de me encontrar com o homem com quem casei, poderia ter feito uma palestra a respeito de como seria difícil conviver com ele. Acho que ele é o homem mais excitante que já conheci, mas nunca me enganei quanto ao facto de também ser um dos homens que mais se preocupa com si próprio. Muitas vezes parece um professor distraído e passa grande parte do tempo no mundo particular. Eu tinha de saber que aquele era o seu jeito de ser, senão teria ficado muito aborrecido mais tarde. Ele nunca tentou parecer diferente do que era. Não posso entender as pessoas que se dizem magoadas ou chocadas com o modo de ser de seus companheiros ou companheiras. A maneira de ser das pessoas é tão óbvia, basta apenas prestar atenção. Nunca fui mais feliz em minha vida do que sou agora, nesse casamento, mas não porque diga a mim mesmo que o meu marido é perfeito ou sem defeitos. Sabe, acho que é por isso que aprecio tanto a força e as virtudes dele. Eu quero ver tudo. Viver inconscientemente. Uma mulher chamada Carolina, que veio fazer psicoterapia, contou na primeira sessão: tenho um azar terrível com os homens. Quer dizer, quantas mulheres podem afirmar que os seus últimos 3 amamentos batiam nelas? Não sei porque essas coisas me acontecem. Porque eu... Meu Deus, porque eu... Não posso
dizer que eu não me dou ao trabalho de conhecer bem o homem antes, você sabe? Quer dizer, parte da excitação é estar no escuro, não é? É sempre um grande choque, mal posso acreditar no qual está acontecendo. Isso é, quando eles começam a me trair. Oh, acho que eu sabia de uma certa forma que eles iam dar problema. Havia sinais, mas eu queria que fosse tudo bem. Eu queria que cada um deles fosse o próprio senhor certinho. Então, quando ouvia falar da maneira como eles tratavam as outras mulheres, dizia para mim mesmo, comigo vai ser diferente. Fico pensando se as outras mulheres também disseram isso a elas mesmas. Mas a minha mãe dizia, olhe antes de pular, mas dá para se divertir de jeito? Eu só fecho os olhos e me atiro. Seja o que Deus quiser. Essa é a minha filosofia. Mas se ao menos eu conhecesse um tipo de homem melhor... Sem dúvida, as duas mulheres representam tipos extremos de atitudes opostos. Em suas relações pessoais, qual delas se parece mais com você? Mais um exemplo. Viver conscientemente. Quando o Rogério estava crescendo, viu e ouviu muitas coisas que não podia entender. Ouviu os discursos da mãe sobre as virtudes da honestidade e depois muitas vezes ouvia a mentir aos vizinhos. Viu o pai olhar para a mãe com ódio e depois dizer, sim, querido, você está certo, peço desculpas. Viu que a maior parte dos adultos jamais contem a verdade sobre seus sentimentos, que eles em geral se sentem infelizes e arrasados. Todavia, isso não evita que façam sermões sobre como obter sucesso na vida. Eles pareciam se preocupar muito mais com o que os outros pensavam do que o que estavam realmente certo. Rogério ficava desalentado e às vezes assustado com o que via, mas continuava olhando, tentando entender. Sabia que não queria ser como os adultos que o cercavam. Muitas vezes sentia falta de ter alguém com quem realmente admirar. Porém, não fingia que admirava as pessoas que conhecia. Estava impaciente de crescer para que pudesse sair e achar um caminho melhor do que o oferecido pelos adultos que o rodeavam. Contudo, nesse meio tempo, disse a si mesmo que nada era mais importante do que proteger a clareza da sua própria visão e não ceder à desesperança. Esfolado, machucado, alienado dos que o cercavam, ele insistiu e perseverou. E ao crescer, descobriu amigos que podia estimar e admirar e possibilidades de viver o tipo de vida que tinha sonhado quando criança, quando nem mesmo conhecia palavras para descrevê-lo. Ao atingir a idade adulta, encontrou as palavras e a realidade. Viver inconscientemente. Milton vivia num mundo muito parecido com o do Rogério, mas bem cedo na vida tinha tirado uma conclusão diferente. Vagamente e sem palavras, decidiu ver demais é perigoso. Ele queria participar, queria ser amado e isso para ele era mais importante do que tudo mais. Assim, fingia não notar quando os adultos estavam mentindo ou sendo hipócritas ou cruéis e aprendeu a imitar esse comportamento, até que chegou o dia em que isso parecia tão natural como respirar. Quando já era adolescente, começou a se perguntar o que é que ia acontecer com a excitação que sentia quando era um menininho. Contudo, logo expulsou esses pensamentos da sua mente. Aos 20, seu pai lhe perguntou: você acha que a vida se resume a ser feliz? Milton já estava tão insensível que sabia que era desnecessário responder. Seu pai estava apenas declarando o óbvio. Tomando um aperitivo com os amigos, já com 30 anos, Milton disse: vou contar a vocês o segredo da vida. Façam tudo o que for exigido e não pensem assim. Não pensem. Assim não sentirão dor. Todos o consideravam um bom companheiro, a não ser seus filhos, perplexos, que só viam o vazio quando eles o encaravam. Mas para os adultos ele parecia completamente normal e era isso o que sempre quiserá. Ele venderia a alma se fosse preciso e foi o que acabou fazendo. Você pode relacionar a psicologia de alguns destes homens com você mesmo? Isso pode. Qual deles destacou-se? Mais um.
Viver conscientemente. Karen era cientista, uma pesquisadora no campo da bioquímica. Tinha escrito diversas teses muito bem aceitas, nas quais tinha desenvolvido uma teoria que estava ganhando muitos adeptos entre os colegas. Então, leu, numa desconhecida publicação australiana, a respeito de algumas descobertas experimentais que, se constatadas, iriam invalidar completamente sua teoria. Ela redobrou o seu esforço e descobriu que realmente sua teoria estava errada. Assim publicou um ensaio anunciado o facto. Quando um colega mais cínico perguntou-lhe por que ela tinha optado por abalar sua carreira com base nas indicações de uma publicação da qual ninguém tinha ouvido falar, ela apenas olhou para ele sem compreender. O que só serviu para enfurecê-lo. Estou interessada na verdade, disse ela. E o que é a verdade? Perguntou o colega, encolhendo os ombros. Viver inconscientemente, nesse caso, seria compartilhar a mentalidade do colega na história mencionada, não importando a profissão. Viver conscientemente. No meio de uma acalorada discussão com a esposa, Jerry parou de repente e disse: Espera um minuto. Acho que estou numa atitude defensiva e não estou realmente ouvindo de você. Poderíamos voltar atrás e tentar de novo? Vejamos se agora entendo o que você estava falando. Ao contrário, no viver inconscientemente. Durante anos, a esposa de Philip tentava dizer-lhe que estava insatisfeito com o casamento. A reação dele era demonstrar que estava com o sono incontrolável. Quando ela tentava discutir o assunto pela manhã, na esperança de que ele estivesse mais desperto, ele respondia agressivamente: Porque você está sempre a começar com esses assuntos impossíveis, quando sabe que estou de saída para o trabalho. Se ela perguntava qual seria o horário alternativo mais adequado, ele respondia: Agora você está tentando me pegar uma armadilha. Não aguenta a pressão. Quando a esposa o alertou de que, a não ser que ele aprendessem a se comunicar, ela não estaria disposta a passar o resto da vida naquela situação, ele gritou: Você acha que as outras esposas são mais felizes que você? E foi embora furioso. Por fim, depois de anos de não confrontações como essa, ele chegou cedo em casa e descobriu que ela tinha partido, deixando uma mensagem em que dizia que não podia aguentar mais. Ele então gritou para a casa vazia: Mas o que é isso? Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Como ela pode simplesmente partir sem me dar a menor oportunidade? Você identificou-se com um desses padrões de comportamento? Consegue encontrar nessas duas histórias alguns aspectos de você mesmo e você gosta ou não do que viu? Mais alguns exemplos do viver conscientemente. Sempre que a Daisy se decidia por uma nova meta, de imediato indagava-se o que seria necessário para atingi-la. Quando quis começar o próprio negócio, preparou um elaborado plano de ação, incluindo uma série de subestratégias detalhadas que lhe permitiriam ir passo a passo rumo ao objetivo pretendido, e só então dava prosseguimento a seu interesse. Não esperou passivamente que alguém lhe garantisse a realização dos seus sonhos. Se algo não dava certo, perguntava-se: onde foi que errei? Quando encontrava obstáculos, não pensava em termos de culpa, mas de soluções. Ela assumia a responsabilidade de ser a causa dos efeitos que desejava. Quando tudo ia bem, ela não se espantava. Viver inconscientemente. Maria estava insatisfeita na loja de confecções onde trabalhava e sonhava possuir a própria loja. Porém, quando os amigos lhe perguntavam como pensava conseguir isso, ela respondia: Mas não seria maravilhoso? Quando seu patrão a repreendeu por sonhar acordado no meio do expediente, por ser descuidado e pouco atencioso com os clientes, disse a si mesmo: É difícil me concentrar em coisas que não são importantes quando estou pensando em minhas próprias ambições. Quando um amigo sugeriu que seria bom se ela demonstrasse mais iniciativa no trabalho, ela respondeu: Porque eu deveria me matar trabalhando para os outros? Ouvir do seu empregador
que os seus serviços não eram mais necessários, sentiu-se chocada e traída. Ficou-se perguntando por que algumas pessoas conseguiam realizar seus sonhos enquanto ela não podia fazê-lo e pensou: talvez eu não seja suficientemente inescrupulosa para ter sucesso nos negócios. Tinha uma vaga consciência do ódio que crescia em seu coração, mas chamava de indignação pela injustiça do sistema. Se você conhecesse duas mulheres assim, com qual teria mais em comum? Qual delas faz com que se lembre mais de você mesma? Você pode ver as implicações para a sua autoconfiança e o seu autorrespeito? Viver conscientemente. Elizabeth amava o marido, um construtor. Quando soube que ele estava dando um jeito em alguns dos seus projetos de construção para reduzir os custos, chegando até à falta de ética, ficou perturbada. Sabia que os tempos eram difíceis para a indústria da construção e que a concorrência era ferrenha. Contudo, sua preocupação com o próprio trabalho impedia que ela percebesse como seu marido estava preocupado com o seu negócio. Quando Elizabeth tocou no assunto, ele ficou zangado de início e colocou-se numa posição defensiva. Mas quando ela insistiu, seu marido viu que ela demonstrava mais preocupação do que hostilidade e passou cada vez mais a compartilhar com ela as ansiedades e as considerações que o levavam a tomar tais atitudes. Mesmo assim, eles passaram por muitas horas difíceis na semana seguinte, às vezes onde eles perdiam o controle e recorriam aos gritos. Porém, no fim, a razão, o amor e o respeito mútuo venceram. Ele comprometeu-se a corrigir suas recentes infrações e a praticar a integridade que demonstrava no passado. A esposa reforçou-lhe a confiança de que encontraria uma maneira de superar os problemas. Depois de ter passado com sucesso por mais uma tempestade, o casamento deles fortaleceu-se. Se você realmente ama alguém, disse Elizabeth, você não deixe que o medo a impeça de enfrentá-lo quando é isso que a situação exija. Viver inconscientemente. Luísa não se sentiu à vontade com o provável novo sócio do marido quando Paulo o trouxe para jantar em casa. Paulo era o dono de diversas oficinas mecânicas, às quais faltava atualmente uma injeção de capital, que aquele homem se propunha a fornecer em troca de uma participação no negócio. A conversação à mesa não fez sentido nenhum para Luísa e ela nem tentou entendê-la. Disse a si mesmo que o negócio era um trabalho de homem e que nem tentaria pensar a respeito. Entretanto, pareceu-lhe ouvir, ainda que vagamente, o homem afirmar que, embora no papel ele fosse majoritário, de fato o negócio continuaria sendo de Paulo. Afinal, comentou o homem, que saiu sobre oficinas mecânicas. Ela notou que Paulo parecia impaciente, distraído e um pouco irritado sempre que ela falava. Disse a si mesmo que a principal obrigação da esposa é manter a paz no lar, portanto permaneceu obedientemente calada, ausente do resto da conversa. Não disse nada quando viu Paulo assinar o contrato sem consultar o advogado e decidiu também não pensar nisso, da mesma forma como preferiu não pensar quando o viu demitir o empregado após o outro por ordem do novo sócio e outros menos experientes serem contratados sem que Paulo fosse consultado, da mesma forma como preferiu não pensar e não falar no assunto quando viu os rendimentos de Paulo diminuírem sem que ele pudesse explicar. Da mesma forma como preferiu não pensar e não falar no assunto quando Paulo chegou a casa certo dia e anunciou que estava concordado. Era como se cada golpe fosse um sinal para embutar ainda mais a sua consciência. Nessa altura, ela já chorava muito, ambos estavam chorando, mas não falavam nem pensavam no respeito. O que há para se pensar? Disse Paulo um dia, em resposta ao seu silêncio. Tive um pouco de azar. Poderia acontecer a qualquer um. Sentados à mesa do café, Luís olhou para ele, tentando desesperadamente manter a mente distraída para não começar a gritar. No entanto, ela sentia traída, não tanto pelo marido como pelos próprios pais, que há muito haviam prometido que se uma mulher fosse cordata, apoiasse o marido e nunca o desafiasse, seria feliz. Luís não estava feliz. Porque tinha sido enganado pela vida? Perguntava-se com amargura.
Talvez Paul faça alguma coisa, disse a si mesmo. Não constava a sua concepção de vida, nem da do Paulo, que o marido e mulher pudessem pensar juntos e conversar sobre suas vidas. Você pode encontrar aspectos seus em algumas destas mulheres? Se puder, identifique-os. Você se orgulha ou se entristece a respeito do que identifica? Viver conscientemente. Quando Néstor chegou aos 42 anos de idade, sabia que já tinha atingido as principais metas que se tinha colocado a si mesmo. Tinha um bom casamento, tinha uma clínica médica bem-sucedida e 3 filhos que amava e dos quais se orgulhava. Porém, estava cada vez mais consciente de uma vaga insatisfação que vinha do seu íntimo, como se uma parte desconhecida do seu ser estivesse tentando enviar um sinal através da mente consciente. No início, tudo o que pôde identificar foi uma maga sensação de saudade. Ele não a pôs de lado, observou-a. Aos poucos foi-se lembrando de um sonho de juventude há muito esquecido, escrever livros. Diminuiu o esquema de trabalho e a vida social para ter mais tempo de explorar aqueles sonhos e ensaios. Não podia dizer a princípio que representavam um desejo verdadeiro ou um resíduo de uma fantasia de adolescente, mas sabia que era importante descobrir, pois sua vida e o que fizera dela eram importantes para ele. Começou a perceber que desejava apaixonadamente escrever ficção e logo estava trabalhando num projeto de um romance. 2 anos depois, o livro estava terminado. 1 ano e meio depois, publicado. Obteve um sucesso razoável. Agora, Néstor já sabia que era esse o trabalho que desejava. Seu segundo romance teve mais sucesso. O terceiro ainda mais. Afastou-se da medicina para escrever em tempo integral. Observando, sua esposa via Néstor ficar cada vez mais jovem e feliz. Seus filhos aprenderam uma lição inestimável. Honra a sua própria vontade. Honra a sua própria vida. Estejam sempre alerta aos seus sinais interiores, disse a eles. Não agem de maneira impulsiva, mas prestem atenção. Muitas vezes uma parte das suas mentes está anos à frente em sabedoria. Viver inconscientemente. Tim estava aborrecida. Era um psicólogo e abria sua clínica com 28, já tinha 51 anos e perguntava-se como poderia aguentar mais 20 e tantos anos no mesmo trabalho. Ele atendia tanto individualmente como em grupo e às vezes fazia seminários para a indústria. Não conseguia mais se lembrar de quando parara de trabalhar por prazer e começará a trabalhar apenas por dinheiro. Porém, sabia que o prazer deixará de ser relevante há muitos anos. Antes oferecia entusiasmo aos seus clientes, agora era uma sabedoria cansada e cínica. Sentia-se uma fraude e ficava sempre surpreso porque ninguém mais percebia isso. Ocorreu-lhe vagamente que os clientes que atendia apresentavam exatamente aqueles problemas que estava vivendo. Mas isto não o motivava a pensar sobre a sua situação ou a discuti-la com alguém. Seu lazer e fuga favorito era o ténis. Muitas vezes, quando um cliente falava com ele, sentia-se aborrecido e sonhava com o ténis. Para a família, ele parecia cada vez mais sem vida, afastado e irritadíssimo. Por fim, apaixonou-se por uma cliente 30 anos mais nova e fugiu com ela para um ashram, local de retiro religioso na Índia, no Nordeste, liderado por um guru indiano que professava o amor livre e a experimentação com droga, juntamente com uma absoluta submissão à vontade dele, como se fosse o caminho para a iluminação espiritual. O guru disse-lhe que pensar fora fora a causa de todos os seus problemas e ele preferiu acreditar que isso era verdade. 2 atitudes diferentes perante a vida, a razão e a realidade. Qual delas está mais próximo da sua? Segundo sua observação, quais são as consequências para a sua autoestima? Considerando os exemplos citados, observe o tipo de questões envolvidas em viver conscientemente versus viver inconscientemente. Pensar mesmo quando é difícil versus não pensar. Tomar consciência mesmo quando isso é um desafio versus manter-se inconsciente.
Clareza vem ou não facilmente versus obscuridade e imprecisão. Respeito pela realidade, seja agradável ou dolorosa, versus fuga da realidade. Respeito pela verdade versus rejeição da verdade. Independências versus dependência. Orientação ativa versus orientação passiva. Vontade de assumir os riscos adequados, mesmo perante o medo, versus falta de vontade. Honestidade versus desonestidade. Viver no presente e ser responsável por ele versus fugir para a fantasia. Autoconfrontação versus autoevitação. Vontade de ver e corrigir erros versus perseverança no erro. Razão versus irracionalidade. Nas histórias anteriores, você verá todos estes temas implicitamente presentes. Um dos assuntos mais importantes relacionados com o viver conscientemente é a independência intelectual. Uma pessoa não pode pensar com a mente de outra. Podemos aprender uns com os outros, mas o verdadeiro conhecimento implica entendimento, não mera repetição ou imitação. Podemos exercitar nossas mentes ou passar aos outros a responsabilidade do conhecimento e da avaliação e aceitar seus verditos de uma maneira mais ou menos crítica. É claro que às vezes somos influenciados pelos outros de diversas maneiras e não reconhecemos, mas isto não muda o facto de que existe uma diferença entre a psicologia daqueles que tentem entender as coisas sozinhos e a daqueles que não tentem. O crucial aqui é a nossa intenção, a nossa meta. Como postura da vida, você tem como meta pensar sozinha? É essa a sua orientação básica? Falar em pensar independentemente é útil, porque a redundância tem valor em termos de ênfase. Muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de pensar é a mera reciclagem das opiniões dos outros. Não é de todo um pensamento verdadeiro. Pensar independentemente sobre o nosso trabalho, as nossas relações, os valores que orientam as nossas vidas, é parte do que desejamos dizer com viver conscientemente. A independência é uma virtude da autoestima. Considerando os exemplos anteriores, você poderia ter vontade de perguntar: as pessoas que vivem conscientemente já não têm uma boa autoestima? E não falta autoestima às pessoas que vivem inconscientemente? Então, como viver conscientemente pode ser o fundamento de uma boa autoestima? Encontramos aqui o que chamam de princípio da causalidade recíproca. Quer dizer que com isso que os comportamentos que gerem a boa autoestima são também expressão da boa autoestima e vice-versa. Viver conscientemente é tente a causa como o efeito da autoconfiança e do autorrespeito. Quanto mais vivo conscientemente, mais confio em minha mente e respeito o meu valor. Quanto mais confio em minha mente e respeito o meu valor, mais natural é viver conscientemente. A mesma relação existe entre todos os comportamentos que apoiam a autoestima. Pensa sobre as histórias citadas anteriormente. Você poderia distinguir as áreas da sua vida nas quais você atua com maior consciência e as áreas em que atua com menor consciência. Usando o material desse capítulo como orientação, prepare 2 listas. É uma excelente maneira de aprofundar o que significa para você a questão de viver conscientemente. Agora, digamos que você identifique 3 áreas nas quais reconhece que o seu nível médio de consciência é muito menor do que deveria ser. Reflite sobre o que parece dificultar a manutenção de um alto nível de consciência nestas áreas. Então, para cada uma delas, escreve: o difícil de estar plenamente consciente disso é... E então, o mais rápido possível, sem autocensura e sem pensar, escreve de 6 a 10 conclusões. Faça então o mesmo com o bom de não estar plenamente consciente disso é. A seguir, se estivesse plenamente consciente disso, escreve: você provavelmente fará algumas descobertas esclarecedoras. Só pelo fato de fazer o exercício, você já estará vivendo mais conscientemente.
Por fim, pense um pouco no amanhã e na próxima semana da sua vida. Considere a questão de como você poderá aplicar essas ideias às suas preocupações cotidianas. Se, por exemplo, você optar por ser mais consciente no trabalho, o que poderia fazer de maneira diferente? Se você optar por ser mais consciente em um ou mais relacionamentos, o que mudaria em seu comportamento? Se você quiser aumentar a sua autoconfiança e o seu autorrespeito, comece agora. Identifique 3 novos comportamentos na esfera do trabalho ou dos relacionamentos e comprometa-se a fazer a experiência. Então, continua trabalhando pelos próximos 7 dias e nos outros 7 e expande mais uma consciência, um passo cada vez. Na área da evolução da autoestima, não é sonhando com passos gigantescos que progredimos, mas comprometendo-nos com a ação de dar pequenos passos de um modo contínuo, rumo a uma perspectiva cada vez mais ampla. Não que não possam ocorrer transformações e conquistas extraordinárias. Pode ser, mas não para aqueles que esperem numa passividade vazia. Precisamos agir e começar de onde estamos. Uma pequena mudança para uma consciência mais elevada abre as portas para uma outra e mais outra ainda. Não importa em que ponto começamos, mas o fato é que assumimos a responsabilidade de começar.